Oi, aqui é a Jéssica do Reunião Entre Livros e no vídeo de hoje, estreando um novo quadro, Vale ou não vale o hype? Vamos falar de Teto para Dois, de Beth O'Leary. Teto para Dois é um livro de 2019 e o primeiro da autora a ser publicado aqui no Brasil. E antes mesmo de chegar aqui, ele já era uma febre internacional. Quando ele chegou, eu fiquei assim, será? Eu sempre tenho o pé atrás em relação a livros que se tornam febre, que ficam muito hypados. Por isso que eu demorei tanto de ler, por exemplo, Daisy Jones and the Six. Até hoje não li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E alguns outros por aí, porque eu não gosto de ler no hype. Porque é sempre aquilo, tá todo mundo falando, todo mundo elogiando. E aí eu vou lá, leio e me decepciono. Confesso que eu sabia bem pouco, só o básico. Eu sabia só o básico, assim, da história. Que eles iam ter que dividir o apartamento, a mesma cama e tudo mais. Mas que eles não iriam se encontrar, porque eles trabalham em horários diferentes. Mas lógico que em algum momento a gente sabia que eles iriam se encontrar. E aí eu me deparo com essa história do porquê que a Tiffany precisa e também das condições de trabalho delas, condições de salário mesmo, para fazer ela se colocar nessa situação. A mesma coisa com o Leo, o que faz o Leo abrir a casa para um estranho, que ele não vai ter nenhum tipo de contato, que vai estar ali dormindo na cama dele, porque que ele precisa desse dinheiro, desse aluguel. Então são muitas questões que aos poucos a gente vai tendo contato. E aí a gente vê a forma como eles vão se corresponder e tudo mais, utilizando os post-its que tem uma cama na capa do livro e aqui são os travesseiros no caso, mas dá a impressão de ser um post-it. Talvez eles tivessem realmente colado post-it, ficaria um pouco mais legal a capa. Eu queria que eles tivessem trazido pra capa a imagem dos recadinhos de uma forma um pouco mais legal. Tá bom, mas poderia ser um pouco melhor. E é muito divertido, porque a gente vai acompanhando a formato de narração, né? O livro é narrado pelos dois personagens, mas a forma como cada um narra é diferente, e isso é muito bom, porque você consegue diferenciar bastante os personagens, e também a forma como cada um narra é a forma como cada um é. A Tiffany, ela é bem mais expressiva e o Leon, ele é bem mais retraído. Então, até na forma de narrar, a gente consegue perceber as particularidades dos personagens. E isso é extremamente interessante. É a forma como ela faz a construção deles e a construção da relação deles. E quando eu falo relação, não estou dizendo propriamente um relacionamento amoroso, mas a relação de duas pessoas que dividem a casa, dividem o quarto, dividem a cama e estão compartilhando a vida, mesmo sem eles não se encontrarem, terem ainda se visto. E um vai sabendo de coisas da vida do outro, que até pessoas com quem eles vivem pessoalmente, convivem pessoalmente, não estão sabendo. E aí você percebe como uma conexão foi criada. Mesmo sem eles terem se conhecido, essa conexão ela foi criada. E isso é muito bem passado pro leitor e é muito bem dosado. Esse é um livro com um timing perfeito. Tudo tá bem colocado, tudo tá bem produzido, tudo tá bem posto na história, tudo tem um time perfeito. Todos os plots são bem colocados. A narrativa por nenhum momento sofre de perda ou de excesso, porque foi tudo muito dosado. E isso é algo que me ganha bastante, principalmente em livros de romance. Eu sou muito mais tolerante com isso em relação a livros de fantasia, mas com romances eu sou bem zero tolerância praticamente. E eu vi que foi muito bem colocado.
foi muito bem, é um livro extremamente bem escrito, então, sim, pra mim ele vale com certeza o hype. Não vou entrar mais em detalhes pra não acabar entregando nenhum spoiler pra vocês, mas assim, pra mim a forma como a história é contada é incrível, é perfeito. Parte é a narrativa dos personagens, em primeira pessoa deles dois, parte acaba sendo de certa forma epistolar, porque bilhetes são quase como cartas, se falar nas mensagens de texto também, então, de certa forma, é uma narrativa híbrida e a forma como a gente tem o personagem masculino, ela é totalmente diferente de basicamente 99,9% dos romances que a gente vê por aí. Ele seria, assim, um homem hétero perfeito, que infelizmente provavelmente não deve existir, porque não tem condições. Em algum momento ali, a gente vê esse embate interno dele, de como um homem deveria reagir em determinadas situações, mas ele, assim, eu não posso agir dessa forma, não é correto agir dessa forma. Ele tem plena consciência da forma que homens héteros escrotos agem e como é uma forma que ele não deve agir. E ele entende como isso é errado. Então, assim, um homem perfeito existe na ficção, tá? É isso. A Tiff, ela é uma personagem, uma mocinha que a gente, com características que a gente já conhece. Não tem nada de muito inovador na Tiffany. Eu lendo a Tiffany é como se eu estivesse lendo as mocinhas de outros romances que já li. Então, assim, características que já estou acostumada. E olha que eu sou bem mais da fantasia do que do romance. Mas, assim, o Leo entregou tudo. Ele é o cara. Ele é incrível. Eu gostei bastante, me diverti muito, ri horrores, também chorei. Me conectei bastante com a Tiffany. A questão do relacionamento tóxico, como ela avança, progride na terapia com ela mesma e tudo mais. Foram discussões enriquecedoras para a história. E que bom que ela tratou de certa forma. E ela tratou de assuntos sérios, como relacionamento abusivo e também injustiça policial com o irmão do Leon, né? Que também amo esse personagem. Queria ler alguma coisa sobre ele, sei lá, um spin-off, um contozinho, alguma coisa pra gente falar dele, que eu gostei bastante. E ela tratou desse assunto super sério, com seriedade, mas não deixando que pesasse a narrativa. E pra mim isso foi incrível. Então, pra mim, sim, Teto para Dois vale o hype que ele teve. Foi uma leitura 5 estrelas pra mim. Não foi favoritar, porque no momento não estou favoritando muitos livros, precisa me pegar de jeito pra favoritar. Mas ele ganhou, sim, as 5 estrelas dele. É isso. E aí, pra você, Teto para Dois, valeu o hype ou não valeu o hype? Conta pra mim aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!